Olha, o Fantástico estraçalhou o Bolsonaro ontem em matéria de mais de 10 minutos sobre a CPI da Covid. O Fantástico mostrou tudo o que eu venho falando aqui no canal, o que a esquerda vem falando, as denúncias contra o Bolsonaro e tudo que foi provado contra o Bolsonaro, contra o governo Bolsonaro na CPI, foi mostrado pelo Fantástico. Ó, fizeram a matéria, desenharam para o povo que não sabe entender a culpa do Bolsonaro na atual crise e o que já foi descoberto pela CPI. Mais do que isso, a Globo praticamente jogou muita gasolina na fogueira, falando, ó, a gente sabe como uma CPI começa, mas a gente não sabe como acaba. E a Globo começou a dar exemplos de CPIs passadas que acabaram com escândalos. Então a Globo quer gasolina na fogueira. Só que tem uma coisa, a Globo vai criticar o Bolsonaro no caso da pandemia e se der, vai pra cima dele com tudo. Só que não pense que isso vai ser atrelado a alguma crítica econômica ao governo Bolsonaro, não. A Globo quer derrubar o Bolsonaro por conta do caos na Covid, que causa um caos econômico. Agora, a estratégia econômica do governo Bolsonaro de privatizar tudo, de aprovar reformas que está começando a caminhar, isso a Globo apoia e a Globo adora. O que a Globo faz é o seguinte, a Globo sabe que derrubando o Bolsonaro por conta da Covid, qualquer um que entre no lugar dele vai tocar as reformas até melhor do que o Bolsonaro. Então, isso tá acontecendo, eu vou falar sobre isso tudo, mas antes, um segundinho. Você quer ver a casa cair pro Bolsonaro? Então, se inscreve no canal e curte o vídeo. Olha, é um segundo, é de graça você se inscrever no Plantão Brasil. É só embaixo do vídeo clicar no botão inscrever. E a gente aqui tá fazendo oposição também nas ruas. Nesse final de semana, nosso carro de som rodou além das outras cidades todas em que rodamos. A gente rodou também em Quijingue, no interior da Bahia, dá pra ver aqui, ó, a entrada do município aqui, no interior da Bahia, Quijingue. No final do vídeo eu vou mostrar o trecho do carro de som rodando lá, ó, dá pra ver que é um lugar bem pequeno, eu mostro o vídeo, a gente rodou lá denunciando os crimes do Bolsonaro, a gente tá indo em todos os cantos do Brasil denunciando os crimes desse desgoverno assassino. Se você quer ajudar, se inscreve no canal e embaixo do vídeo tem um botão também Seja Membro. Clique em Seja Membro, você tá ajudando as ações do canal. E no primeiro comentário deixa o Pix, o PicPay e as minhas outras redes sociais para você também seguir. E aí você seguindo estará ajudando as nossas ações. A gente tá denunciando que o Bolsonaro se recusou a comprar vacina, que gastou milhões em cloroquina, a mansão do Flávio, o desastre econômico, tudo isso nas ruas. Agora vamos falar sobre a Globo. Primeiro sobre o Fantástico. O que o Fantástico fez? O Fantástico desenhou pro povo. Matéria de mais de 10 minutos. Aí entrevistaram o Omar Aziz, presidente da CPI, entrevistaram o Renan Calheiros também, ó. Os dois também detonaram o Bolsonaro. Primeiro a Globo mostrou o quê? Que o depoimento em que ninguém esperava nada, que seria assim o ponto baixo da CPI, que era o depoimento do presidente da Anvisa, mostraram que é um militar que foi indicado pelo Bolsonaro, que é amigo do presidente Jair Bolsonaro, mostraram isso tudo lá no Fantástico. Aí falaram, nesse depoimento, foi o depoimento mais bombástico, porque ele confirmou que tinha um escritório paralelo no Ministério da Saúde, ele confirmou que o Carlos Bolsonaro participou de uma reunião. Também ele confirmou que tentaram mudar a bula da cloroquina. Aí, pô, o depoimento que ninguém dava nada, do cara que é amigo do Bolsonaro, ele vai lá, confirma tudo isso e faz duras críticas ao governo Bolsonaro, ao fato do Bolsonaro boicotar o isolamento, do Bolsonaro boicotar todas as políticas sanitárias que o mundo inteiro, que a OMS, o mundo inteiro estão usando para tentar conter a pandemia. Bolsonaro fez exatamente o contrário. Aí fica aquela, qualquer pessoa que estava... lembre-se das pesquisas, tem os que acham que o governo Bolsonaro é bom e ótimo, tem os que acham que é regular, tem os que acham que é ruim e péssimo. Qualquer pessoa que está ali no regular ou no bom tende a descer pro ruim, ou quem tá pensando que tá bom, vê essa matéria, vai pensar, talvez não seja tão bom assim. Quem tava em dúvida tende a achar que tá ruim e péssimo o governo só vendo essa matéria, porque eles mostram que até apoiador do desgoverno tá ali criticando o Bolsonaro na CPI. E depois mostraram que o Mandetta falou desse Ministério da Saúde Paralelo e começaram a mostrar, ó, esse Ministério da Saúde Paralelo, segundo o que a CPI apurou, foi dito pelo Mandetta, pelo Nelson Tait e confirmado pelo presidente da Anvisa, ele fazia assessoria ao Bolsonaro e quando o Ministério da Saúde tentava tomar decisões técnicas, esse Ministério Paralelo contornava isso. E aí o Bolsonaro começou a insistir na cloroquina. E falaram muito sobre a cloroquina, que não funciona e que agora a CPI vai investigar por que essa insistência toda na cloroquina. E prepara, viu? Prepara, porque o Fantástico fez uma matéria dessas na CPI, quer dizer que nas próximas semanas também teremos uma cobertura muito grande
da CPI. O Jornal Nacional na semana passada, falei essa como se fosse agora, na semana passada, deu 25, em média, 25 minutos sobre CPI na terça, na quarta e na quinta-feira. Pra você ter ideia do tamanho da cobertura que a Globo tá fazendo, empurrando na cabeça das pessoas, hein? Pra quem não quiser entender, não entra na sua cabeça que o Bolsonaro é genocídio, então vão empurrar até que entre na cabeça que o governo tá cometendo crime de genocídio e a CPI tá indo pra cima do Bolsonaro. Aí, o Globo também mostrou o Weingarten, mostrou que o Weingarten quase foi preso, mostrou que ele mentiu, mostrou ele falando que houve incompetência, estava na capa da revista da Veja, ele dizendo, não, eu não disse isso, aí mostrou o áudio mostrando que ele mentiu, aí nesse momento eles entrevistam o Renan Calheiros, porque o Renan Calheiros mostraram ele pedindo a prisão do Weingarten, você mentiu, eu vou pedir aqui a sua prisão. Aí falaram, ô Renan, você... concorda ainda que o Weingarten deveria ter sido preso? O Renan fala, concordo, eu mantenho minha posição, mas o presidente da CPI tomou uma atitude que foi até melhor. Ou seja, Renan concorda, mas não concorda. E aí mostraram que o Omar Aziz contornou a prisão para que o Weingarten não fosse preso, ele enviou para o Ministério Público as mentiras. Por quê? Porque mentir em investigação dá pena de reclusão de 2 a 4 anos. A cadeia é mentir em investigação quando você testemunha. Você não pode mentir, senão imagina uma investigação se todas as testemunhas puderem mentir. Isso é uma loucura. Então, o Weingarten cometeu o crime, foi comprovado na CPI, agora ele vai responder processo, o Ministério Público com certeza fará uma denúncia a ele, é o que falou o Omar Aziz lá, presidente da CPI, mostraram ele falando isso pro Weingarten, eu não sei o que você tá vendo lá na frente, mas processos demoram anos, isso aqui tem consequência, isso vai dar processo, vai ficar anos, hoje você tá com seus amigos no poder, ou com quem você acha que tá te ajudando, mas lá no futuro talvez não esteja, então fale a verdade, mostraram isso também, foi o momento em que dá pra ver a cara do Weingarten, que ele tá assim, tremendo de medo de ser preso. Eu acho que nesse momento o Pazuello estava embaixo da cama assistindo. Eu acho que o Pazuello não deve mais estar ligando na Globo, porque o jornalismo da Globo, apesar da Globo fazer vistas grossas à parte econômica do governo Bolsonaro, no trato da pandemia, a Globo é pancada atrás de pancada, pelo menos essa semana no governo. Eu tenho muitas críticas à maneira como a Globo cobre a pandemia. A Globo muitas vezes mostra o desastre todo e não cita uma única vez o nome do Bolsonaro. E eu lembro, quando tinha algum problema, por exemplo, eu morava em São Paulo, na época que o Haddad era prefeito, por pouco tempo que ele era prefeito, eu morei em São Paulo. E eu morei em pouco tempo, ele foi prefeito 4 anos. O noticiário da Globo em São Paulo, mas qualquer problema, podia ser, lá na periferia estourou um cano. Canos estouram às vezes. A prefeitura do Haddad não sei o que, não faz nada, por 2 dias está estourado o cano aqui, as pessoas estão indignadas, Haddad do PT, toda hora. Mas no trato da pandemia, às vezes eu assisti o Jornal Nacional, aí se você é uma pessoa desatenta, você acha que a culpa do desastre da pandemia é do acaso, sei lá, não se sabe. Porque não citavam o nome Bolsonaro, até citavam o Pazuello, Ministério da Saúde. Ministério da Saúde de qual governo? Você sabe que se fosse o Lula, estaria a foto do Lula, estaria o nome do Lula, estaria Partido dos Trabalhadores, PT, estaria, seria mesmo se o Lula tivesse feito a melhor gestão da pandemia do mundo e fosse o presidente, ia estar recebendo pancada com o nome dele todo dia no noticiário. O Bolsonaro não, mas começou agora, desde que a CPI começou a avançar, a Globo começou a ir pra cima do Bolsonaro. E aí entra a parte econômica. O que é a questão econômica? Porque a matéria falou com o Renan Calheiros. Só uma coisa, o Renan Calheiros, ele respondeu ao Flávio Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro foi na CPI, xingou ele de vagabundo, tudo mais. Renan Calheiros falou, olha, humilhou o Flávio, ele falou, os milicianos, isso é da cultura do miliciano, ele acha que ele não é criminoso e que os outros que o enfrentam são vagabundos, é coisa de miliciano isso. Aí mostraram um vídeo do Flávio dizendo que não, que o Renan tá errado, que o Renan é tóxico pra CPI. Quer dizer, ninguém tá nem aí pro... Logo depois de massacrarem o pai dele e mostrarem que o único argumento do bolsonarismo foi xingar o Renan Calheiros, mostra o Flávio xingando de novo o Renan, falando que ele é tóxico. Quer dizer, matéria feita pra quem tá em dúvida. Quem acha que o Bolsonaro é regular vai começar a odiar o desgoverno Bolsonaro vendo essa matéria. Só que agora a parte econômica que eu ia falar. O governo Bolsonaro, Paulo Guedes, começou a tocar as reformas. Para o pessoal da direita neoliberal, finalmente, nossa, privatização da Eletrobras. Agora, essa semana, vão votar uma PEC para privatização da Eletrobras na Câmara dos Deputados. Também
tem a reforma tributária e a reforma administrativa, começaram a andar um pouquinho mais. Só que tem uma coisa, esse pessoal da direita neoliberal, do mercado financeiro, tá por aqui com o Guedes, eu já falei isso, já deram ultimato atrás de ultimato ao Guedes, já começaram a fazer jogo contra o Guedes. Por quê? Porque o Guedes prometeu, veja bem, 70, eu vou repetir, 70 privatizações em 1 ano e meio. Guedes prometeu. Isso antes ele assumir o ministério, e ele foi mantendo essa promessa até março, abril de 2019. 70 privatizações em 1 ano e meio. Tá. Aí prometeu reforma da Previdência ou a tributária ou administrativa em 2 anos, nos 2 primeiros anos. Ok, 1 ano e 3 meses depois do governo começar, começou a pandemia. Então ele não teve 1 ano e meio ou 2 anos sem a pandemia no meio para atrapalhar as reformas, como diria o pessoal que quer reforma. Tá, só que não tem desculpa pro fato, pros neoliberais, pro fato dele ter prometido 70 privatizações, depois ele mudou, fez uma outra lista de 17 privatizações, depois ele mudou e prometeu 4. Entre elas a da Eletrobras, e não entregou até agora. Então o pessoal já tá por aqui com o Paulo Guedes, é por isso que a Globo quer derrubar o Bolsonaro, para ver se vem outro para tocar essas coisas aí, porque eles sabem, uma vez entre o Lula, acabou, não tem. Você acha que o Lula vai privatizar a Eletrobras? Não vai, vai aprovar a reforma, mas não vai mesmo, de jeito nenhum. Então, eles sabem, é agora ou nunca, eles têm que correr. Ou eles correm muito com isso aí, ou não vai. Por isso que o Arthur Lira tá tentando correr, mas não sei, tem alguma coisa lá no Ministério da Economia, no Paulo Guedes, parece que ele não quer. Parece que o Guedes ele fala pro empresariado, não, eu quero as reformas, eu quero privatizar, mas chega na hora, ele só faz aquelas privatizações que não dependem do Congresso. Por exemplo, ele começou a vender subsidiárias da Petrobras, ele começou a vender refinaria, ele começou a fatiar a Eletrobras para vender. O que acontece é o seguinte, se isso começar a avançar, e o Arthur Lira, ele aprovou, para ver se ele consegue fazer isso avançar, queira o governo ou não, com o governo sendo lerdo ou não, o Arthur Lira aprovou na semana passada, assim, passou o trator por cima da oposição, uma mudança no regimento interno da Câmara dos Deputados, e veja, isso não depende mais de assinatura de ninguém, não tem que passar pelo Senado, é interno da Câmara, que tira poderes da oposição. Quer dizer, a oposição tinha uma coisa chamada kit obstrução, a oposição tinha maneiras de obstruir a pauta. É uma coisa das minorias, deveria estar no regimento interno, que era o quê? A oposição podia obstruir a pauta e falar assim, isso a gente não quer votar, então tinha maneiras de obstruir para atrasar determinada votação, enquanto a oposição tenta ganhar tempo. Só que o Arthur Lira passou o trator, isso não existe mais. Ele pode simplesmente colocar para votar e dane-se, não tem discussão, tem menos tempo para a oposição falar, não dá para obstruir e vão votar e passar o trator. Ele aprovou isso para quê? Para agora, nessa semana, ele aprovar a privatização da Eletrobras. Querem privatizar, os trabalhadores da Eletrobras, a única coisa, a solução é greve. Não tem outra solução. Tem que ter greve para mostrar pro povo, a sua conta de luz vai ficar 3 vezes mais cara. Se você falar, temos que defender nossas estatais, desculpa, mas esse discurso, olha, vai explicar para uma pessoa que mora numa favela, que não sabe quando vai comer a próxima refeição, que olha, a Eletrobras é questão de soberania nacional, não tem que ser privatizada. Você não vai, porque essa pessoa não quer entender isso, tem outros problemas. Mas você falar, sua conta vai ficar 3 vezes mais cara, olha, aí pode ser até aquele pobre de direita, que eu adoro falar, tem pobre de direita, até ele vai falar, epa, peraí, vai ficar mesmo 3 vezes mais cara? Vai, mostra, na Argentina ficou 4 vezes mais cara a conta, assim, de um mês pro outro. Tem outros lugares que a conta ficou extremamente mais cara. E mostra que outros países começaram a desprivatizar, a reestatizar estatais que tinham sido vendidas. Outra coisa, em países que privatizaram estatais de energia elétrica, eu morei na Espanha, eu tô aqui na Polônia. Na Espanha eu queria uma companhia de energia elétrica que tinha 5, 6, 7 fornecedores para escolher, tinha concorrência. Aqui no Brasil não. Só tem a Eletrobras, tudo com investimento público, uma empresa que dá bilhões de lucro, quer dizer, não tem por que privatizar, não tem motivo nenhum para privatizar. Como só tem ela, é questão de segurança nacional, porque vem uma empresa estrangeira, compra a Eletrobras e fala, eu quero ferrar o Brasil ali economicamente, sabe o que eu vou fazer? Aumentar o preço da conta de luz. Aí invento qualquer desculpa e deixa o preço da conta de luz mais caro. O que acontece? A produção no Brasil fica mais cara. Então a produção ficando mais cara vai ter inflação. Tendo inflação, você começa a enforcar a economia de um país. Imagina, qualquer qualquer empresa privada vai ter
poder de fazer isso com o Brasil, e a Eletrobras fornece para vários e vários estados. Sem concorrência nenhuma. Porque se você compra uma estatal que é pequena e tem muita concorrência, ela tem uma fatia pequena do mercado, é uma coisa. Outra coisa é você comprar uma estatal que tem toda a estrutura e tem um monopólio. Não tem como vender estatal. Mas não vai dar para explicar para as pessoas mais pobres com esse argumento. Só fala, ó, a conta vai aumentar e greve. Porque reforma administrativa é a mesma coisa. Eu tô surpreso que os funcionários públicos não estão organizando dezenas de greves no Brasil. Talvez estejam esperando chegar mais na frente o projeto, chegar na hora, na cara do gol. Não sei o que estão esperando, mas não tem outra solução. É isso, é greve e é enfrentamento. Para ver se a gente consegue paralisar isso até que o Lula assuma, porque a gente tem certeza que o Lula vai ganhar e assumir. O Lula assumindo, a gente fala, ó, pronto, agora pelo menos a esquerda tá lá e tendo uma maioria de esquerda no Congresso, porque senão não adianta. Elege o Lula e tenta eleger o Lula e o mesmo Congresso que a Dilma teve que lidar em 2014. Tratoram as reformas, e o Lula consegue até negociar, mas tratoram as reformas, passam goela abaixo. É isso. Vamos continuar fazendo oposição, e aqui eu vou mostrar a nossa oposição lá em... Olha, tem cidade que é muito no interior, eu adoro quando é cidade assim, ó. Quijingue, na Bahia, aqui. Eu vou mostrar aqui o vídeo. Bolsonaro vai pra longe do Brasil. Essa conta só aumenta e já pagamos muito caro. O Brasil já não aguenta. Então vamos deixar claro, com grito na garganta. Fora Bolsonaro, fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Fora Bolsonaro, acabou pra você. Fora Bolsonaro, meu país vai crescer. Tá aqui um dos trechos. Quem gostou, embaixo do vídeo o botão seja membro, no primeiro comentário tem o Pix, o PicPay. Aproveita, se inscreve no canal, curte o vídeo e deixe seu comentário. Falou!